Meus prezados ouvintes da Palavra de Deus, que a gloriosa paz do Senhor reine em todos os corações e mentes, corpo, alma e espírito, que ouve o programa evangélico Cristo, a única esperança, o mundo em desespero. Programa que é realizado através da denominação Igreja do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui na Rádio TV ABM para falar a todos do amor que Deus tem para todos, com todos nós, e também por todos vocês que assistem neste momento esta programação evangélica. Hoje nós estaremos lendo a palavra de Deus e nesta programação no evangelho que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 14, e o título da mensagem é A Ordem para a Evangelização. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que eu tinha visto, já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, glorioso és Tu, ó Pai, em nossas vidas. E que através de Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, somos agradecidos ao Senhor por este momento. E que através do Espírito Santo, que é o Espírito, ó Pai, de toda a verdade, sendo Ele, o Espírito Santo, o nosso ajudador, consolador, protetor e intercessor em nosso favor diante de Ti. Ó Pai, abençoe a todos que ouvem esta programação evangélica. Aqueles que se encontram nos seus lares ou em viagens, aonde estiverem, em qualquer parte do mundo, o Senhor possa conceder a bênção. A bênção para a vida de cada um, a bênção para a família, para os familiares, para todos os entes queridos. A bênção, ó Pai, para aqueles que se encontram enfermos, que em nome de Jesus eles recebam a cura das enfermidades. Ser conosco, alegra os nossos corações, dirige os nossos passos, perdoando os nossos pecados e nos revestindo de toda a Tua armadura, em nome de Jesus. Amém. Meus prezados irmãos, nós lendo esta palavra que se encontra no Evangelho de Marcos, no último capítulo, Jesus dá, após a sua ressurreição, ele aparece aos 11 apóstolos, porque Judas já havia se suicidado pela traição que ele fez a Jesus. Infelizmente foi a recompensa que ele
recebeu a sua morte. Jesus aparece aos 11, estando eles todos à mesa, sem dúvida, para uma refeição. E aí Jesus adverte a eles, devido à incredulidade que estava sobre os seus corações, porque já haviam recebido a notícia que ele havia sido ressuscitado dentre os mortos e cumpriu aquela palavra que ele disse, que ele seria crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria dentre os mortos. E aí Jesus, depois de ter feito esta exortação a eles, procurando fortalecê-los na fé, Jesus deu uma ordem para eles naquela época e, consequentemente, essa ordem da evangelização, ela está também para nós nos dias de hoje. Porque Jesus, ele dá poder àqueles que creem nele. Jesus procura, de uma forma ou de outra, fortalecer os nossos corações para que a igreja que ele criou pudesse crescer e receber essa ordem na condição de anunciar a salvação para toda a humanidade. E nós vemos que aqui Jesus, ele dá uma ordem para todos os que creem nele. Quando ele fala, vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Meus prezados ouvintes, nós estamos vivendo a época em que o evangelho de Jesus está sendo pouco valorizado na época de hoje. Jesus veio a este mundo com um único objetivo, de buscar, salvar e buscar o homem e a mulher que se havia desobedecido à ordem de Deus, e por essa desobediência veio o quê? Veio o pecado. E nós, olhando para os nossos primeiros pais, nós hoje temos essa herança maldita, que é o pecado. Mas Deus, ele deu através do seu Filho, como está escrito lá em João 3,16, que fala o seguinte, porque Deus amou o mundo de uma maneira incomparável. Esse amou o mundo, amou a humanidade, com um amor que não tem limite, que não tem comparação para esse amor. Ele dá o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não venha perecer e morrer no pecado, mas que venha ser restaurado espiritualmente e tenha a vida eterna de salvação. Quando Jesus fala essas palavras, ele diz, quem crer em mim e se batizar em mim, será salvo. Quem, porém, não crer em mim, será condenado. Os pastores, os evangelistas, os missionários, os presbíteros, os diáconos, os obreiros, recebem, todos nós recebemos, esta ordem de evangelizar. E através desse recebimento, e que nós cremos pela fé, nós sabemos que é uma verdade. Basta crermos e abrir a nossa boca e falar do amor de Deus em Cristo Jesus. Dizer que Jesus salva vidas, que Jesus cura vidas, que Jesus restaura vidas, que Jesus liberta vidas. E tudo isso nós somos testemunhas oculares das bênçãos que nós vemos e ouvimos testemunhos falando da cura que recebeu.
como era a vida de uma pessoa antes de Jesus e como é esta vida pós ter Jesus como Senhor e Salvador. E aí nós vemos que Jesus, ele dá um poder espiritual àqueles que crerem, que ele diz: olha, vocês em meu nome vão ter o dom, o poder de expulsar demônios. Vocês vão ter o dom, o poder de falar novas línguas. Vocês vão ter o dom de pegarem serpentes, não é? E se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. E se vocês impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Meus prezados ouvintes, eu creio nessa palavra. Eu creio e peço a você que crer também nessa palavra. Aceite Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. E nós vemos que no versículo 19, aí vem uma palavra de confirmação, quando assim fala: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles quem? Os apóstolos, os discípulos. Hoje, nós, os pastores, missionários, evangelistas, presbíteros, diáconos, obreiros e obreiras, devem pregar esta palavra, porque Jesus, com certeza, estará com todos nós, cooperando para que tudo que Jesus disse irá acontecer em nossas vidas, para que assim almas sejam libertas do poder do pecado, para que assim as enfermidades, tanto do corpo físico, quanto da alma, do espírito, da mente e do coração, todos serão curados pelo poder que há no sangue de Cristo Jesus, que foi derramado por todos nós na cruz do Calvário. Crer nessa palavra, porque ela é a verdade. E viva uma vida buscando a presença do Senhor, para que a sua vida, meu prezado ouvinte, a vida da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, da sua filha, do seu genro, da sua nora, dos seus netos, bisnetos e demais familiares, veja que você aceitou Jesus e você crer nessa palavra, e essa palavra tem poder na sua vida. Estamos finalizando neste momento esta mensagem, mas voltaremos em outra oportunidade para dar continuidade à ordem de evangelização que Jesus deixou para todos nós. Amém.